A paz do Senhor Jesus, povo de Deus, meus alunos, aqui quem vos saúda é o vosso amado irmão evangelista Anderson e também o seu professor de teologia. Para fazer um complemento às nossas interpretações bíblicas, agregar aos nossos conhecimentos, né, e fazer uma pregação expositiva, trazendo informações bíblicas e com referências bíblicas e conseguir transmitir conhecimento e entendimento do que de fato está no texto. Ao vir por necessário aqui a gente abordar também uma disciplina pouco estudada, na verdade, nos seminários teológicos. A gente estuda mais por conta própria, mas nos seminários teológicos são poucos estudados, que é a cronologia, que é o tratado de datas. E haja vista que tudo que é números, tudo que é data, tempos, meses e anos, né, até na questão de tempos no meio de genealogia, de árvores genealógicas, existem inexatidão de tempo, espaços perdidos de tempo. Então tudo que se refere à cronologia é inexato, ou seja, a gente sempre quando falar de data, de tempo, dessa questão, a gente precisa ser bem claro em dizer que tudo é aproximado, ou seja, por exemplo, quando eu falo que os acontecimentos de Babilônia ter entrado em Jerusalém aconteceu nos anos 600, a gente sempre vai abordar dizendo que é aproximadamente. Por exemplo, Babilônia entra 3 vezes em Jerusalém para poder estar destruindo Jerusalém e estar trazendo o seu povo cativo. Isso aconteceu a primeira vez em 605, né? Mas esse 605 é aproximadamente, pode ter sido 603, como pode ter sido 601 e quem sabe pode ter sido em 600. Mas como a gente precisa de um número fixo para a gente usar como ponto de partida para um estudo teológico, a gente sempre precisa abordar um número em parte, ou separar um tempo para poder conseguir fazer os nossos estudos. A gente não pode oscilar, mesmo sabendo que as datas e os tempos são inexatos. A gente sempre, quando interpreta a Bíblia usando números, tempos, datas, anos, meses, a gente sempre vai dizer que é aproximadamente, porque assim a gente não vai estar afirmando aquilo que a própria cronologia diz que é inexato. Mas por questões de necessidade para fazer os nossos estudos, a gente precisa de um número. Pois bem, então a cronologia é muito importante para a interpretação bíblica, para a gente poder fazer as nossas aplicações pessoais também. E eu vi por bem aqui a gente começar estudando sobre o calendário antigo judaico, que era um calendário lunar. Por exemplo, a gente tem o primeiro mês, né? Biblicamente falando, a gente tem um calendário, lógico, como nós temos hoje um calendário. Mas no tempo antigo, principalmente no tempo da Mesopotâmia antiga, a gente tem aí um calendário que os judeus, os hebreus usavam. E esse calendário ele passou a ser ditado, contado e considerado a partir do dia que o povo saiu do Egito. A partir do dia que o povo saiu da opressão de mais de 430 anos do Egito, Deus falou com Moisés que deveria passar a existir um calendário. E aí a gente tem textos bíblicos para começar a falar do primeiro mês. Esse primeiro mês era chamado de Abib. Abib quer dizer mês de trigo verde. Ou seja, haja vista que o calendário é lunar. Então eles vão começar a dividir tempos, dias e datas e até chegar um ano completo, usando principalmente a questão do plantio, da colheita e de tudo aquilo que se refere à lua. Então o primeiro mês é o mês de Abib. Abib, nós vamos encontrar esse nome no livro de Êxodo, capítulo 2, versículo 2. A gente vai começar a aprender que no dia que o povo saiu da opressão do Egito, foi o dia que o povo começou a formular, vamos dizer assim, um calendário. E Deus, o próprio Deus, deu essa orientação. Veja como é que Deus é tremendo e se preocupa até com essa cultura, com essa educação, com essa sociedade, com essa importância de se contar tempos no que se refere a datas.
Eu vou ler para vocês aqui o que diz em Êxodo 12, 2. Diz assim, como está aí também na imagem do quadro, né, a referência bíblica, e eu vou estar fazendo a leitura. Diz assim: este mesmo mês vos será o princípio dos meses, este vos será o primeiro dos meses do ano. Só que se a gente fosse considerar o primeiro mês do ano, hoje, né, se a gente não observar essa cultura antiga, se nós não entendermos que existe um grande distanciamento cultural entre o tempo de hoje e aquele tempo do que estamos relatando aqui na Bíblia, que é um espaço bem grande, a gente pode se equivocar e fazer uma afirmação que será, na verdade, uma inverdade, vamos dizer assim. Então, a gente precisa observar que mês era esse, que primeiro mês era esse. Na verdade, o dia que o povo saiu do Egito foi o dia que Deus orientou que eles deveriam festejar, né? Comemorar essa saída. E essa comemoração, essa saída do Egito, seria realizada uma festa anual, a principal festa chamada de Páscoa, né? Que hoje a gente tem uma outra cultura em comemorar a Páscoa, mas naquela época a Páscoa era para lembrar o dia em que o povo saiu da opressão de mais de 430 anos dentro do Egito. Foi justamente nesse dia em que Deus falou para Moisés, e falou o Senhor, versículo 1 do capítulo 12 de Êxodo, e falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: este mesmo mês vos será o princípio dos meses, este vos será o primeiro dos meses do ano. Aí eu tenho uma palavra-chave, né, no rodapé da nossa Bíblia Almeida, revista e corrigida, que vai dizer assim: o calendário judaico, que é baseado em meses lunares, tinha o seu início nesta época. O primeiro mês foi chamado de Abib, até o cativeiro na Babilônia. Depois desta época, passou a ser chamado Nissan. Isso está em Neemias 2.1, Esté 3.7. Nos calendários modernos, corresponde ao final de março e à primeira parte de abril. Veja aqui no quadro, está bem explicado. Vamos para o quadro? Por favor. No quadro está assim: calendário antigo judaico. Primeiro mês, Abib, ou Nissan, no tempo da Babilônia, tempos depois. Neemias 2.1. Êxodo 12.2 foi o que eu relatei para vocês agora. Aí vai ter Êxodo 23.15 e Êxodo 13.4, que nós já vamos ler. Mas embaixo está ali, mês referente a março e abril, ou seja, o mês de Abib, que lá na Babilônia mais tarde foi chamado de Nisan. Eu chamo de Nissan, mas na verdade a fonética exata é Nisan. Então, o mês referente a março e abril, ou seja, 14 dias para março, 14 dias para abril, que vai dar um total de 28 dias. Ou pode ser 29 e 30, mas eu preciso de um ponto fixo, eu vou usar 28 dias, porque aí eu consigo dividir no meio, 14 para o mês de março e 14 para o mês de abril. Então, quando você lê na Bíblia Abib, ou seja, se tiver lá, primeiro dia de Abib, você sabe que é a primeira parte, ou seja, está dentro da casa dos 14 primeiros dias, que vai ser relacionado a Abib. Se tiver lá, no 15º, ou seja, 15 dias de Abib, já não é mais março, é abril. Ou seja, até 14 ainda é março. Passou de 14 até 28, ou seja, de 15 a 28, já é abril. É por isso que o mês de Abib está relacionado a março e abril. O que vai fazer você entender se é março ou se é abril é a contagem de dias. Vou repetir, se até 14 é março, de 15 a 28 é abril, tá? Quando estiver relacionado ao Abib, nem sempre vai ser março, pode ser abril, se for a partir dos 15, tá bom? Então a gente precisa entender essa parte aí. Agora, inicialmente, para falar desses 14 dias iniciais e 14 dias depois, para falar de 14 primeiros dias é março, 14 dias posteriores é abril, pode trazer aí um pouco de confusão agora em primeira instância, mas depois, a partir do segundo mês, você já vai entender com mais clareza, tá bom? No quadro aí também, lá embaixo, do lado esquerdo, bem pequenininho, está dizendo assim: dia 14 de Abib é a Páscoa, que ia até o dia
21. Ou seja, agora a gente sabe até o dia e o mês que o povo saiu do Egito. E qual foi o dia e o mês? Foi o dia 14 de Abib. E se ainda está no 14, ainda é março, tá bom? Se tivesse ali 15, seria abril já, tá? Então é por isso que os nossos dias da Páscoa hoje é variável, né? É variável. É sempre o primeiro, né? Não sei se é o primeiro ou segundo domingo do mês de abril, não sei, não lembro agora, mas é variável, não cai no número exato da data. É contado pro tipo assim, é o segundo dia do mês, é o primeiro dia do mês e o segundo dia do mês, nem todo ano cai na mesma data. Só para vocês terem essa noção, tá bom? Se por acaso alguém tiver alguma dúvida, dentro de tudo que nós vamos falar aqui agora sobre cronologia, tá? Podem fazer perguntas, tá? Que eu vou estar explicando. Pois bem, é bom observar que no quadro aí, tá? Bem pequenininho também do lado direito, tá escrito 354 dias lunares, tá? Eu botei lunar, porque estamos falando de um calendário contado através dos períodos lunares, tá? As estações lunares. Pois bem, 354 dias. Hoje o nosso ano possui 365 dias, ou seja, 354 está faltando 11 dias. É por isso que na reformulação do calendário mais moderno foi acrescentado de fato, né, um mês a cada 3 anos, para poder dar uma contagem exata, 365 dias, né, para o tempo moderno, vamos dizer assim, ou o tempo certo. Então, como a contagem deles eram 28 dias, ou 29 ou 30, né, eu usei 28 como ponto de partida para o nosso estudo, aí daria o total aí de 354 dias na contagem deles. E hoje é 365 dias. Por isso que na reformulação é dado aí um mês, né? É dado aí um mês para o calendário, né? Um mês de dias, no que se refere a dias, em 3 anos, tá bom, gente? Então, no quadro eu li algumas coisas para vocês, né, que a gente precisa ler na Bíblia. Vamos passar para Êxodo 13, versículo 4, que diz assim: até porque no Êxodo 12, 2, falou de primeiro mês, que esse mês seria também o início de todos os anos, e etc e tal, mas não deu o nome do mês, tá bom? Em Êxodo 13, 4, vai falar sobre o nome do mês, que diz assim, Êxodo 13, 4. Hoje, no mês de Abib, vós saís. Ponto. Tá bom? Só até aí. Aí eu tenho uma referência teológica, né? Eu tenho uma teologia em cima do que está escrito em Êxodo 13, 4. Tá? Que diz assim: Abib é o primeiro mês do ano hebraico, uma vez que eles usavam o calendário lunar. A data equivalente em nosso calendário solar muda. Esta também é a razão pela qual a data da observância da Páscoa é variável, tá bom? Êxodo 12, 2, que nós lemos já. Aí em Êxodo 23, como está lá no quadro, Êxodo 23, 15, tá? Eu estou com a Bíblia aberta aqui, eu vou estar lendo o que diz em Êxodo 23, 15. Diz assim: a festa dos pães asmos guardarás, 7 dias comerás pães asmos, como tenho ordenado ao tempo apontado no mês de Abib, porque nele saíste do Egito. Ninguém apareça vazio perante mim. Então, no capítulo 23 de Êxodo, no versículo 14, diz assim: 3 vezes no ano me celebrarás festa. Ponto. Essas festas, né, está fazendo referência às 3 ocasiões em que o povo deveria comparecer diante de Deus. Eram 3 das 7 festas anuais dos judeus, ou seja, de 7 festas, 3 eram as principais, e eram essas festas que faziam com que o povo 3 vezes no ano comparecesse perante o Senhor. Pois bem, no versículo 15, no capítulo 23, a festa dos pães asmos guardarás 7 dias, comerás pães asmos, como te tenho ordenado. Ou seja, isso aqui é para dar uma confirmação do que nós temos aí no quadro, para a referência em que o povo saiu do Egito no dia 14 de Abib. Nós temos Levítico, né, no capítulo 23 também,
e no seu versículo 5, que vai dizer a seguinte informação. 23:5 de Levítico diz assim: estas são as festas fixas do Senhor, as reuniões sagradas que vocês proclamarão no tempo dividido. A Páscoa do Senhor, que começa no entardecer do 14º dia do primeiro mês. 14º dia do primeiro mês aqui é 14 de Abib, tá bom? 14º dia do primeiro mês é 14 de Abib, ou 14 de março. No 15º dia daquele mês, começa a festa do Senhor, a festa dos pães sem fermento, já em abril, porque é 15º. Durante 7 dias vocês comerão pães sem fermento, em outras traduções, pães asmos. No primeiro dia, façam uma reunião sagrada e não realizem trabalho algum. Durante 7 dias, apresentem ao Senhor ofertas preparadas. Durante 7 dias, apresentem ao Senhor. Então, se começa no dia 14 e comemora 7 dias, nós temos aí do dia 14 ao dia 21. E se você observar, eu estou aqui com a tradução NVI, nova tradução internacional, nova versão internacional, que diz aqui no versículo... No final do versículo 5, Páscoa do Senhor, que começa no entardecer do 14º dia. Gente, esse entardecer aqui é após o sol se pôr, ou seja, quando dá por volta de 6 horas é que começa um novo dia, tá? Para o povo judeu. Quer ver um exemplo? Existe o costume, vou chamar de cultura, vou chamar de tradição, da Adventista do sétimo dia, de guardar o sábado. Eles começam a guardar o sábado a partir da sexta-feira às 6 horas da tarde, ou da noite, como preferir. Ou seja, quando é sexta-feira, 6 horas, já é o início de sábado, né? Então, a gente precisa entender aqui que esse entardecer aqui está falando que a partir desse entardecer começa um novo dia. Eu vou repetir, o versículo 4 do capítulo 23, na tradução NVI, diz assim: estas são as festas fixas do Senhor, as reuniões sagradas que vocês proclamarão no tempo devido à Páscoa do Senhor, que começa no entardecer do 14º dia do primeiro mês. Esse entardecer do 14º dia, a gente já entende que era o 15º dia, porque eles costumavam fazer assim: de 6 da manhã às 6 da tarde era um dia, e de 6 da tarde até 6 da manhã já era outro dia. Então é assim que a gente precisa interpretar as escrituras sagradas no que se refere à cronologia, principalmente do Antigo Testamento, tá bom? Porque de repente a gente vai dizer que alguém ficou jejuando 40 dias e 40 noites. Então a gente tem um dia completo, como se fosse hoje, considerando o dia de 24 horas, uma contagem solar, né? Ou seja, de 6 da manhã às 6 da manhã do outro dia vai fazer 24 horas. Mas no caso dos judeus não, eles consideravam um dia, tá? De 6 da manhã às 6 da noite, que era do nascer ao pôr do sol, ou seja, escureceu, para eles já era um outro dia. Então a gente precisa ter essa ideia aí fixada em nossa mente, para a gente, quando falar de cronologia bíblica, a gente não cometer equívoco. Mas a gente vamos ter mais uma explicação clara sobre questão de horário, tá bom? No relógio judaico, a gente vai chamar de relógio judaico, tá bom? Vai ser nosso próximo desafio. Mas em questão, nós estamos falando dos meses. E, por sinal, ainda estamos no primeiro mês, que é o mês de Abib, chamado mais tarde na Babilônia de Nisan. Eu chamo de Nissan, mas a fonética correta é Nisan. Tá bom, gente? Então a gente vai pular agora para o segundo mês, né? A gente vai falar do segundo mês, que é o mês de Zivan, ou melhor, de Zivé. Zivé faz referência ao mês de abril e maio, ou seja, a última parte de abril e a primeira parte de maio. A gente tem aí um cronograma para a gente poder ter essa ideia aí de primeira parte e segunda parte.
Vamos exemplificar o seguinte: se eu tenho aí o povo saindo do Egito no dia 14 de Abibe, e o Senhor falando que aquele dia seria o primeiro dia, ou melhor, o primeiro mês, né, de todos os anos, ou seja, que aquele dia e aquele mês se repetiria depois dos 354 dias, né, que eram os números do seu ano, a cada ano. Então nós temos aí 14 de Abibe, ou seja, cadê o 13º, o 12º, o 11º, o décimo, o nono, o oitavo, o sétimo, o sexto, o quinto, o quarto, o terceiro, o segundo e o primeiro dia, né? Porque já começou falando do 14. É aí que entra a parte que o Senhor diz que aquele mês seria também o primeiro mês de todos os anos, porque aquele mês se repetiria. Então, a gente vai entender no final do calendário judaico que ele vai terminar também em março. O nosso começa em janeiro, termina em dezembro. O deles começa em março, haja vista que já começa no dia 14 e termina também em março. Ou seja, fazendo compensar aqueles 14 dias que tinham ficado para trás. É por isso que o segundo mês, chamado de Zivê, ele vai trazer ele vai recompensar os anos que faltaram de abril e vai pegar a primeira parte de maio. E no outro mês, a mesma coisa, vai pegar a parte que for faltando de maio e vai pegar a primeira parte de junho e assim sucessivamente. No nosso cronograma aí, na nossa visão panorâmica, a gente consegue ter uma explicação mais clara do que eu estou explicando. Então, a gente fica por aqui. Essa foi a explicação referente ao primeiro mês do calendário judaico. E o próximo será o de Zivê. Qualquer dúvida ao primeiro mês, você pode estar se esclarecendo, na verdade, né? Com a gente. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe os seus estudos.